como foi que Deus, né, ele me chamou, né? Como que o Espírito Santo de Deus, eu teve encontro com ele, né? A primeira vez, né, que eu aceitei ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, foi um dia maravilhoso, foi um dia que eu não esqueço até hoje, né? Onde eu tinha outros planos, mas Deus ele mudou a rota. Assim Deus ele faz na nossa vida. Fica nesse vídeo que eu vou contar um pouco de como Deus ele me chamou, como teve encontro com Deus a primeira vez. Eu nunca imaginava, né, que hoje eu seria um pastor da casa do Senhor, um pregador da palavra do Senhor, até porque eu tinha vergonha de falar. Eu era pessoa muito vergonhosa. E hoje eu não imaginava. Eu estaria até mesmo aqui, né, numa plataforma trazendo a palavra de Deus para o coração de vocês. Bem, eu sou o pastor Fernando e vou contar um pouco de como eu teve encontro com Cristo, né? Eu me lembro muito bem, né, eu estava com os planos, eu tinha uns 16 anos, 15 para 16 anos, e era o mês de junho, né? Junho, assim, ia chegar o mês de junho, né? Agora, como já está quase entrando. E sempre na escola, todo ano, tinha, né, a quadrilha, né, que a gente ensaiava para a gente dançar, né, ficar dançando por aí, aquela coisa toda. E eu estava programado, né, eu já frequentava a igreja, né, através de uma amiga, que eu não me esqueço até hoje. Ela me convidou e eu ia, fez na oração do meio-dia, né. Assim Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou, né, a agir o Espírito Santo, e eu não sabia disso, né? Eu só ia acompanhar, pegar a oração. E chegou uma vez, né, eu estava já me programando na escola para dançar na quadrilha da escola, né? A quadrilha maluca que chamam, né, aqui na nossa cidade, que tem muito, né? É muito normal a quadrilha maluca para cá, aqui em Belém do Pará, né? Então, já estava me formando, já estava programado, né? Eu já estava com aquela, né? Como se dizer assim, como é que se diz? Destinado para mim. O meu plano era esse, né? Só que o plano de Deus na minha vida já era outro, né? Por isso que diz, o homem, né, a palavra do Senhor diz que o homem faz os seus planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor, né? Então, o que foi que Deus fez? Naquele momento ele já estava chegando perto de junho, a gente já estava em junho, estava perto, já estava ensaiando, né, com meus colegas. E certo dia eu estava, né, na rua de casa, né, com um colega meu que até hoje, através dele, Deus usou ele. Hoje ele não está aqui por perto, mas agradeço muito pela vida dele, que Deus botou também no meu caminho, a me levar até a casa do Senhor nesse dia, né, que eu aceitei a Cristo. Eu estava, né, com um costume na rua, com meus colegas ali no canto, né, no canto da rua, conversando, aquela coisa toda, né, de adolescente, né? E chegou, né, esse colega meu, esse amigo, de moto, e disse, bora ali na igreja, Fernando. Ele me chamou, vamos lá na igreja, Fernando. Falei, agora? Falei, agora já tá terminando, já deve estar terminando, mas bora lá pelo menos pegar uma oração. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá, né? Subi na moto, a gente foi chegando lá, o pregador tava quase terminando, né? Eu me lembro até hoje, nosso pastor, né? Louvado seja Deus, um grande homem de Deus que Deus usou esse dia para falar comigo, né? E eu estava ali, sentei ali, e Deus usando aquele homem, né? Falando a palavra de Deus. Chegou um momento que quase no final, Deus usa ele para falar comigo. E disse o Senhor que estava me dando um grande livramento naquele dia, né? Que eu estava no canto de uma rua, e vinha dois caras de moto, né? E me confundia com outra pessoa, né? E matava e atirava contra mim, né? Disparava e eu morria ali. O diabo já estava preparando o laço, né? Para me confundir com outra pessoa, né? Para matar. E eu ia, né, ser confundido. E ele falou comigo, né? O Senhor disse que hoje o livramento, né? Ele estava me dando, fechando a sepultura. E aquilo tocou no meu coração. Eu fiquei pensativo, aquela coisa toda. E naquele dia ele falando isso e aquilo, e ele fez o convite.
se tu queria aceitar a Cristo naquele dia, porque Deus tinha um plano na minha vida. Uma das coisas foi o trabalhar de Deus que me empurrou, que eu já vinha frequentando a igreja, e outra coisa foi a revelação, né? Eu vi que Deus, ele me livrou naquele dia, e realmente eu vivia num canto da rua, e não tinha como negar, né, que eu estava meio andando nessa vida, né, umas pessoas, umas amizades que não eram muito boas, e aquilo me tocou, né? E eu me levantei do meu lugar, e dobrei meu joelho. E nesse dia que eu dobrei meu joelho, quando aquele homem de Deus orou por mim, eu vim sair, sabe? Uma hora que saiu um peso depois da oração, depois daquela coisa toda. Eu me saí dali da casa de Deus, né? Que até hoje eu me congrego, que é a nossa Igreja Pentecostal Vitória em Cristo, né? E eu saí, parece que eu estava flutuando, né? Não sei se já aconteceu com você, ou você já teve essa experiência. Se você teve, coloque aqui nos comentários como foi tua experiência, né, de aceitar a Jesus, se Deus já falou contigo, né? Se você quiser que eu conte, estarei trazendo aqui o teu testemunho, né, aqui nos vídeos, para edificar a vida de milhares de pessoas. Naquele momento eu saí parecendo sair de um peso, sabe, gente? Sabe quando sai um peso da tua costa? A gente vê nessa hora que realmente o fardo que o inimigo ele bota na nossa vida, que é tão coisa que a gente nem sente, né? A gente se acostuma com aquela situação, a gente se acostuma com aquela vida, né? Achando que é normal aquele peso, mas não é um peso espiritual do mal, né? Do inimigo nas tuas costas, te aprisionando, né? Aí no mundo, te fazendo de cavalo, te aprisionando e achando que você está feliz, mas você não está feliz, né? Há uma corrente, um peso, né? Mundo espiritual em cima da tua costa, te aprisionando. Mas quando você dá um passo para Jesus, é quebrado, sabe? É quebrado. Se você sente essa vontade, eu convido você hoje, que está assistindo, dobre o teu joelho e fala para o Senhor que está aceitando Ele hoje na sua vida. Te entrega para Cristo, tu vai ver que vai sair um fardo, um modo pesado da tua costa, e você vai ver que realmente o mundo espiritual é de verdade. E que o fardo de Jesus é leve, como diz a sua palavra, né? O fardo dele é suave e é leve. O jugo do Senhor. E Deus, ele quer esse jugo na tua vida. O Senhor, ele quer botar esse jugo sobre você, leve, né? Você vai ver a diferença. E de lá para cá, né? Hoje eu estou aqui, eu já me afastei, né? Umas 5 vezes, por questão de luta, de peleja, porque eu não estava firmado, eu achava que qualquer coisa podia me afastar, né? E quando eu tomei uma decisão, que eu vi que esse mundo não era mais para mim, que não tinha nada para me fazer mais, não adiantava estar lá, hoje eu tomei uma decisão muito forte. Hoje, graças a Deus, hoje em dia eu sou um pastor, né, auxiliar da casa de Deus, levo a palavra do Senhor Jesus. Deus me deu muita sabedoria na palavra, um dom lindo que o Senhor me entregou, foi um dos primeiros dons que eu recebi em oração, orando, buscando a presença de Deus, né, a revelação da palavra, onde eu consigo entender as escrituras a profundo, né, quando eu estou lendo. E eu quero passar essa experiência para você, né? Aceite a Jesus, deixe o Senhor tirar esse peso da tua vida, e tu vai ver onde Deus vai te levar. Hoje eu não imaginava que eu estar aqui levando a palavra de Deus, sendo um pastor, pregando no púlpito a muitas pessoas, para quem era vergonhoso, para quem era tímido, para quem achava que não era nada. Eu me achava um Zé Ninguém, eu me achava um zero à esquerda, mas o Senhor me mostrou que eu sou muito importante. Hoje eu sou um embaixador da palavra de Deus no mundo, né, do céu. E o Senhor te convida também para ser um grande embaixador e uma embaixadora da palavra de Deus. Você é uma princesa e um príncipe de Deus na terra, né? Então, este foi o testemunho das poucas experiências, das primeiras experiências que eu teve com Deus na minha vida. E não me arrependo até hoje. Eu convido você, Cristo tem o melhor para você, Cristo tem o melhor para a tua vida. Toma posse hoje do que Deus quer fazer na tua vida. Recebe o Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.